Gênesis capítulo 21, versículo 18. Quem achou, diga glória a Deus. Assim diz a palavra: ergue-te, levanta e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço. Amém? Eu leio e vocês repetem. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua casa de uma forma muito especial. Pedimos que Tu venhas estar conosco, ministrando a Tua vontade, o Teu querer, o Teu desejo para nós. Que Tu possas ministrar a Tua palavra e que ela seja, ó Pai, nessa noite, uma palavra de consolo, de transformação, de cura, de restauração, uma palavra de promessa, uma palavra, Senhor, de esperança para aqueles que estarão, Pai, ouvindo e recebendo esta palavra. Se aqui entrou alguém que esteja com o coração endurecido pelas situações da vida, pelas dificuldades que talvez estejam aí vivendo e vivenciando, que nesse momento, ó Pai, ao ouvirem a Tua palavra, possam ser libertas, possam recebê-la de forma a saírem daqui nessa noite, ó Pai, transformados. Pai, em nome de Jesus, visita a nossa vida, nos ajuda a entender e a discernir a Tua vontade e o Teu querer para nós, pois assim nós oramos, assim nós te agradecemos. Espírito Santo, quanto a mim, que eu venha diminuir cada vez mais, Senhor, e Tu venhas crescer. Que aqui esteja somente a Tua presença e a Tua vontade através dos meus lábios, do meu pensamento, porque tudo que sou e tenho, eu levo cativo a Ti nesta hora. Recebe a nossa adoração nesta noite. Eu te louvo por cada vida que está aqui, Senhor, te entregando esta adoração, esse culto a Ti. Em nome de Jesus, assim oramos. O povo de Deus diga amém, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem bonito agora. Glória a Deus. Hoje falaremos de uma mulher escrava, que era serva de Sara, esposa de Abraão. Uma mulher que, pelas condições que a vida lhe tinha deixado, ela não tinha muitas expectativas, muita esperança. Já tinha acostumado a não ter muitos privilégios. Ainda que viesse a ter filhos, seus filhos não lhe pertenceriam, pertenceriam aos seus donos. E assim tudo que ela tivesse e a vida que ela fosse vivendo era uma vida apenas para estar escravizada, não é? E foi uma mulher que, por conta de uma sequência de erros, de outras pessoas, parece que cada vez mais a vida dela foi tomando um rumo diferente. Ela foi vivendo coisas que não plantou, colheu coisas na sua vida, de situações em que ela não plantou. Existem pessoas que plantam, Existem pessoas que semeiam coisas ruins, e aqui na vida dela parece que tudo foi acontecendo para que ela vivesse coisas ruins e erradas, experiências ruins, até que Deus chegou na vida dela, até que Deus um dia se revelou a mesma, e graças a Deus a vida dela teve um rumo bem diferente daquilo que ela podia esperar, amém? Uma mulher que foi lançada para fora, largada, jogada, essa é a palavra de hoje. Não sei se você chegou aqui talvez se achando rejeitado, talvez um pouquinho
colocado para escanteio, ou que num determinado momento da sua vida você foi lançado para fora, essa palavra é para você, amém? Então diga assim: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E como Sara, na época Sarai, não podia ter filhos, não é? Ela tem uma brilhante ideia, não é? Brilhante entre aspas, né? Você imagina você tendo um casamento dos seus sonhos, amando o seu esposo e querendo ter uma vida feliz com ele. Você oferece uma outra pessoa para satisfazer o maior sonho da vida dele, que era ter que Abraão mais queria na vida? O quê? Um filho, não é? E como as coisas não aconteciam na vida dela, como estava tudo demorando, né? Às vezes a gente quer adiantar, dar uma mãozinha para Deus, não é? Quantos aqui já deram uma mãozinha para Deus? Não tem gente que já fez tudo no lugar de Deus, né? O ser humano é muito assim, né? Deus fala: espera um pouco. O que você faz? Não, Deus, pode deixar que eu resolvo. Precisa não. Tem coisas na nossa vida que a gente até prefere resolver, não é? Ah, Deus, não entra nessa situação aqui não, pode deixar que eu resolvo. Ah, Deus, você é muito misericordioso, imagina como é que tu vai agir numa situação dessa, não é? Principalmente quando a gente quer viver naquela lei, né, do olho por olho, dente por dente, não é? E aí o filho não chega, a gravidez dela não chega, ela se vê envelhecendo e fala: Abraão, eu tenho uma serva, Agar, você pode ter uma vida conjugal com ela também, e assim ela vai gerar filhos, e em cima desse filho eu vou ficar feliz, eu estarei realizada. Mas eu te pergunto, foi essa a promessa que Deus tinha dado? Não. Do ventre dela ia sair uma promessa. Sabe, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Deus tem coisas que sairão de você. Deus tem promessas que serão realizadas através da sua vida. Então, não troque, não dê a outrem aquilo que é seu. Mas enfim, ela tem essa belíssima, entre aspas, ideia. No capítulo anterior, 16, versículo 1, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tinha ela uma serva egípcia que se chamava, como? Agar. Vocês estão com sono hoje? É o quê? Como é que se chamava? Ah, agora melhorou, para vocês não dormirem, que minha voz é só Jesus, né? E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de quem? De Sarai, né? Abrão que já tinha ouvido a voz de Deus outras vezes, e aí se permite ser seduzido por aquelas vozes, né, que estão às vezes à nossa volta, né? Faz desse jeito, não, o outro jeito é mais fácil. Fica na posição que Deus te deu, amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, fica na posição que Deus te deu, e se Deus está mandando você esperar, espera. Não fica dando o seu jeitinho, não. E ela vai, oferece a Abrão, né, na época ainda Abrão, e aí Abrão toma Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, a seu marido. Então, Sarai, Sara deu Agar por sua mulher. E é claro que vai dar certo. Imagina, né, gente? Estou casado, namoro, noivado, casamento, e o pastor Fábio, mais de 10 anos, né? Só de casado de 7 anos. Né? Ah, não tem uma área da vida dele que eu não consigo completar. Vou chamar uma outra pessoa para entrar na relação, gente. Aí não dá certo, né? Alguém faria isso? Ninguém é maluco para isso, né? E aí o problema foi gerado e parece que Sara não consegue lidar muito bem com o erro que ela comete. E aí ela precisa acabar com o erro, não quer mais olhar para aquele erro, não quer mais olhar para aquela figura, aquela criança começa a crescer, não é? E talvez, e
talvez não, claro, né? Abraão começou a simpatizar com aquela figura e fica feliz, né? Com aquele filho, era o primogênito dele, a alegria, né? O contagiava, e aquilo, né? Incomodando a Sara. Vários problemas foram sendo gerados ali, né? Aquele problema, e ela não consegue lidar muito bem, ela não consegue resolver o problema. E aí, quando você tem um problema na sua vida, e você não quer enxergar, ao invés de você encarar e ver onde você errou, o que você faz? Manda o quê? Manda embora. Vai embora. O problema é que você gerou, mas só que você não suporta mais ter na sua vida a concepção de poder lidar ou ter que lidar com esse problema. Vou falar uma coisa para você, tem coisas que você vai ter que resolver. Deus faz milagres? Amém. Mas você pegar o seu cartão de crédito e lá ficar passando, descomedido, sem controle, Deus vai mexer aonde? Você não vai ter que pagar a fatura? Deus querendo te ajudar em algumas coisas, mas você não consegue ter um freio em algumas coisas. E é claro, tudo isso vai gerar uma consequência. Às vezes você assumir, vou embora, vou para outro país, vou para outro estado e mudo de endereço. Relações, pessoas. Hoje em dia tudo é muito fácil, né? Você conhece uma pessoa, se torna amigo, você ajuda a pessoa, eu não quero mais saber dessa pessoa, foi um erro na minha vida. Uma separação, não é? Não foi da vontade de Deus. Mas você paga ou você não paga um preço? Tem um preço ou não tem? Ou os bens, né? Fico imaginando, né? Os cachorros, os móveis, o lençol, não é? Tudo. E na vida da gente é assim, cada vez que a gente comete um erro, tudo terá a sua consequência, e ela vai estar lá. E aí, Sara chega e fala assim, Abraão, eu não aguento mais. Eu não aguento lidar com ela. E aí no capítulo 21, versículo 10, Sara chega para Abraão e fala, pelo que disse a Abraão, deita fora, manda essa serva embora. Esta serva e mais quem? O problema, não é? E aí tem mais gente envolvida, não é? Não importa não, o que importa é que eu estou sentindo. Tem gente que é assim, chega aqui toda machucada, doída, a gente trata, a gente cura, a gente cuida, a gente dá um ministério, a gente dá uma esperança. Às vezes quando vai embora, porque teve um problema e não soube lidar com o problema. Mas graças a Deus eu creio num Deus de restauração e um Deus que honra aqueles que são injustiçados. Um Deus que honra aqueles que querem fazer aquilo que é certo. Eu quero falar um negócio para você. Faça aquilo que é certo diante de Deus. Que nunca o Senhor encontre em você um espírito de rejeição, um espírito de abandono, um espírito simplesmente de desprezar. Que no teu coração tenha o amor de Deus. Que você seja cheio do amor de Deus para poder ter compaixão de situações que às vezes você errou lá atrás. E Deus está mandando dizer isso aqui para você hoje. Porque o Deus Todo-Poderoso irá te abençoar onde você for. Onde você for, você vai ter uma porta aberta. Onde você for pisar, Deus vai abençoar a sua vida. Mas saiba entrar, saiba sair. Saiba ter compaixão das pessoas. Saiba e pedir perdão quando você precisar. Não faça como Sara, não. Vai embora. Leva essa mulher daqui. Deita fora esta serva, porque o filho desta serva não será herdeiro com o meu filho, com Isaac. Por quê? A bênção prometida. Deus é fiel mesmo quando a gente é infiel, né? Amém? Glória a Deus por isso, né?
Deus cumpriu a promessa, porque o que Ele diz, Ele cumpre. Mas gerou um monte de consequências na vida dela. Consequências que até hoje o mundo sabe que paga disso, você sabe, né? Foram 2 nações que foram geradas ali. Até hoje, palestinos e judeus brigam, não é? Por causa de uma decisão errada tomada. Mas vamos lá. Abraão manda ela embora, diz que não quer mais do seu lado, manda jogar fora. Mas ao mesmo tempo que Sara estava desprezando aquela mulher, estava jogando ela fora, estava abandonando ela, Deus já estava lá na frente traçando traçando um caminho, traçando uma promessa para a vida de Agar também. Você crê nisso? E na hora que Abraão vai se despedir, ele era um homem de Deus. No versículo 11, pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Deus fala com Abraão naquele primeiro momento, mas não fala com Agar. E eu fico imaginando, Agar tinha a vida dela, ela não tinha muita coisa, talvez não tinha muitas regalias. E ela ficou pensando: o que eu vou fazer da minha vida agora, Deus? Até ontem eu tinha minha casa. Podia criar meus filhos. Meu aluguel estava pago. Comida ia ter todo dia. Meu senhor Abraão tinha o dinheiro, estava tudo, telefone, tudo pago. De repente, eu vou ser lançada num deserto. Mas eu quero dizer, existem coisas que Deus só te revela lá no deserto. É lá no deserto que Deus vai te revelar. Lá no deserto Deus vai se revelar a você. Lá no deserto Deus vai mostrar que Ele é presente na sua vida. Lá no deserto Ele vai colocar um sinal de fidelidade para com você. Lá no deserto é que você vai ter a experiência que vai fazer com que você possa viver e crescer e fazer do teu filho ou da tua linhagem uma grande descendência abençoada por Deus. Você crê nisso? Então dê glória a Deus bem forte, diga: eu recebo essa palavra em minha vida. E no versículo 14, então se levantou Abraão de manhã cedo, tomando o quê? Pão e um odre de água. Deu pão e deu água para ela. Os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela, e também lhe deu o menino, e fez o quê? E despediu-a, e ele e ela partiu, e foi andando como? Foi andando errante pelo deserto de Berseba. Ou Berseba. Na verdade, Berseba. Existem coisas que só mudam na sua vida também se você for lançado nesse deserto. Existem coisas que se manifestam na tua história à medida que você passa por um deserto. E a palavra que me chama a atenção nesse texto é que ela saiu andando como errante. No hebraico, essa palavra errante significa extraviada, em ruínas. Pelo caminho do erro. Pelo caminho de um erro que ela não escolheu. Ela foi mandada embora por alguém que ela amava, que ela gostava, de uma casa que ela já tinha se acostumado, a viver a sua história, onde tinha criado já o seu filho. E vai para aquele caminho do erro, de um erro que não foi dela.
foi enviada para um deserto que lhe jogaram, e às vezes te jogam para o deserto sem pena alguma, sem dó algum, não se importam com os seus sentimentos, não querem saber se você está se preocupando, o que vai ser de você. Hoje em dia é muito fácil, as relações são assim, não deu certo, tchau, vai embora, desaparece. E ali estava ela andando errante, mas diz o texto que ela andava, no deserto ela andava, no deserto ela não parou, ela continuou, ela não desistiu. Agar não para no meio do caminho, Agar não desiste de caminhar, Agar continua, mesmo que errante, mesmo que por um caminho que talvez lhe fizesse sofrer, ela fala, vou por esse deserto. E uma grande lição que a gente pode aprender na vida de Agar, ou com a vida de Agar, é que mesmo no deserto, mesmo errante, mesmo num caminho de ruínas, mesmo num lugar onde tudo pareça que não vai ou não dará certo, continue caminhando em nome de Jesus, porque ali o Senhor vai se revelar a você, ali o Senhor te abençoará. Mesmo errante, insista. Vira para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso, dá uma boa noite aí. Fala assim, insista nessa caminhada. Não pare de andar, enfrente o que vem pela frente. Se te lançaram fora, continua. Se você hoje se sente, se você chegou aqui e está se sentindo colocado para fora, continue, porque Deus estará contigo. E aí no versículo 15, parece que desgraça quando acontece, não é? Vem tudo junto, né? É ou não é? Tem coisas na vida da gente, tem dias que acontecem coisas na vida da gente. Se viesse só de uma área, né? Era ótimo. Tem dia que vem, quem já viu essa situação, né? Só Jesus. Tudo de uma vez. Já viu quando estoura a bomba em todos os lugares? Tem dia que, meu Deus do céu, não é? Não é só um lado, não, em todos os lugares, né? E ela foi no deserto, ela, não, continuo, pode deixar. Sou persistente, eu vou até o final, não vou parar no meio desse caminho, não vou desistir. No deserto é o caminho, pode contar comigo. Você fala para Deus, né? Deus, tu estando comigo, eu vou. E ela caminha, vai passando algumas noites, e aí, consumida o quê? Versículo 15. Quem foi consumido? A água, acabou. Um deserto sem água. Deserto com água é uma coisa, deserto sem água é outra, é ou não é? Acaba a água. O que a gente vai falar com Deus, né? Deus está fazendo alguma... O que foi, Deus? O que eu fiz, né? O que eu estou fazendo, Deus? Meu Deus do céu. Talvez ela pensasse, Sara lá na boa vida dela, livre do problema, e eu no deserto, sem água, e sem pão. Consumida a água do odre, deitou o menino debaixo de uns arbustos, e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu o menino o quê? O menino morrer. Que não veja eu o menino morrer. Assim, sentada em frente dele, levantou-se a sua voz e fez o quê? O que você vai fazer num deserto sem pão e sem água? O que você faz? Gente, você chora, né? O que você vai fazer amanhã? Tinha alguém que você amava muito, coloca, né, para não ver morrer. Colocou o menino lá, não deixa eu ver morrer essa criança.
a minha promessa. Acontece a desgraça que eles não encontraram naquele deserto o alimento. Não encontraram a reposição. E aí Agar chora. Existem momentos na vida que a gente tem que chorar. Você tem que passar a vida chorando. Tem gente que chora o tempo todo, né? Mas existem vezes que você vai ter que chorar. Se abrir, colocar para fora, né? E ela chora. E ali ela fala, meu Deus, o que mais vai acontecer comigo? Meu Deus, eu não quero ver o meu sonho morrer. Uma oração que mexe com o coração de Deus, né? Não quero ver o meu sonho morrer. Não quero ver o meu filho, a minha história, a minha descendência, a minha promessa morrer. Diga assim, Deus, não me deixe ver o meu sonho morrer. Estenda a mão para cá e fale assim, Deus, não me deixe ver o meu sonho morrer. Ver a minha promessa morrer. Não deixa, Deus. E ali ela chorou, ela fez um pedido muito sincero. E ao mesmo tempo que ela fazia esse pedido, do outro lado, Deus também ouvia uma outra oração. Aquele menino que talvez não estivesse entendendo muita coisa, porque um pai tão caridoso, tão carinhoso, que passava momento com eles, com ele, né, que se dedicava à sua educação, que de repente o expulsou de casa, deu apenas pão e água, falou, vai, segue a tua vida. Mas aquele menino também ora. E eu não sei o que ele fez, ou que tipo de oração ele fez. Ele ora. E aí no versículo 17, diz assim, mas Deus ouviu o quê? A voz do menino. A voz daquela criança. E o anjo de Deus, bradando a Agar, desde o céu, disse-lhe, que tens, Agar? Não temos. O Senhor está dizendo para você nessa noite, não temas. Não temas esse deserto. Não tenha medo do que está acontecendo. Não tenha medo do que fizeram com você. Não tenha medo se jogaram para fora. Não tenha medo se você foi lançado errante num deserto que você não queria estar passando. Não tenha medo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não tenha medo. Não tenha medo. Não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. E ele fala, ergue-te, levanta o menino, toma-o pela mão, porque dele farei o quê? Uma grande nação. E aí, o que é quando Deus está com a gente, não é? O que Deus faz conosco, quando buscamos, quando entendemos que precisamos dele, quando estamos num estado de total dependência, porque ali não tinha jeito, não tinha pão, não tinha água, só tinha areia. E ela busca quem? Quem ela busca? Ela busca a Deus. Aquela casa busca a Deus. É muito importante que você busque a Deus em sua casa. Busca a Deus pela sua casa. E aí eles oraram, ela de um lado, ele de outro. E Deus se revela a Agar. Fala, Agar, fica tranquila. Eu farei o quê? De ti ou do menino uma grande nação. É muito bom quando uma palavra chega na nossa vida num período de deserto. Você recebe essa palavra de vida nesse período de deserto que talvez você esteja vivendo. E naquele tempo de deserto, naquele tempo de sequidão, naquele tempo onde ela não tinha mais esperança, no tempo em que a água acabou, o pão acabou, e agora ela estava vendo o sonho dela morrer, ela estava vendo as coisas que ela tinha, a coisa, né, aquilo que ela mais tinha esperança na vida agora se desfalecendo. E aí Deus fala, não, você não me buscou? Se você me buscou, você tem resposta. Se você veio aqui nessa noite, você vai ter resposta de Deus imediata em nome de Jesus. Você não se preocupe. Deus vai agir na tua situação. Você não se preocupe.
E no versículo 19, e abriu-lhe Deus o quê? Os olhos. Bota a mão nos seus olhos e fala assim: Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Deus, para que eu veja. Diz assim: e abriu-lhe Deus os olhos. Deus abriu os olhos e ela viu. Ela viu. Ela viu que estava perto. Ela viu aquilo que estava próximo. Não estava longe, mas ela estava quase morrendo porque não tinha aquilo. E o que ela viu? Viu um poço. Viu uma fonte. Uma fonte que faria ela crescer, que faria ela criar aquele filho. No deserto, quando você encontra uma fonte, você não tem noção do que você pode fazer. Quando você encontra uma fonte no deserto, você pode irrigar a plantação, você pode semear, que vai dar, não é verdade? E ali, ela ganhou a maior riqueza, porque quem tivesse um poço, conseguia o quê? Crescer no deserto, florescer no deserto. O problema que você passa não é o deserto, é o que você tem encontrado no deserto. Você precisa encontrar a fonte de Deus nesse deserto, amém? Você crê nisso? Que tem uma fonte, Deus só precisa abrir os seus olhos para você enxergar onde é que está essa fonte. É que nem os peixes, né? Os peixes estavam lá. Quando os discípulos passaram a noite inteira jogando a rede, os peixes estavam lá. Eles precisavam saber onde é que estava, né? Onde é que eles estavam exatamente para poder jogar a rede. O problema não é o deserto. No deserto, você com Deus, você pode prosperar no meio do deserto. O povo de Israel cresceu no meio do deserto. 40 anos vivendo no deserto, tinha água, tinha comida. Deserto não é um problema. É o que você encontra no deserto. E se você encontrar a mão de Deus no deserto, se você encontrar a fonte necessária para você fazer tudo, esse deserto teu vira um oásis. E eu profetizo que Deus vai transformar esse seu deserto num oásis aí, cheio de bênção, uma terra fértil. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente vai a Israel, é incrível como, às vezes, uma área do lado da outra, uma está toda plantada, você vê aqueles frutos, você passa na rua, você pode tirar azeitonas e do outro lado tudo seco. E aí você pergunta, o que eles fizeram? Aí a palavra é simples, né? Irrigação. Só isso. Jogar água. Só isso. Tanto é que eles têm hoje um dos melhores sistemas do mundo de irrigação. É isso. Quando Deus está na sua vida, você consegue regar aquilo que está seco. E aquilo que era um deserto começa a virar uma plantação, começa a virar um tempo de alegria, um tempo de bênção, um tempo de honra na sua vida. E aí, daquela escuridão que estava na vida dela, ela enxerga. Deus abre os olhos dela. Deus abre os teus olhos nessa noite. Você possa enxergar essa fonte que está diante de você. E aí ela abriu Deus os olhos, que Deus possa abrir os seus olhos hoje. E ela viu um poço e foi encher de água, o odre, e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino. Deus está com você. Fala, Deus está comigo. Fala com vontade, Deus está comigo. Quando Deus está com você é outra coisa, não é? Deus está com você. E Deus estava com o menino que cresceu e morando onde? No deserto. No deserto tornou-se um flecheiro, teve a sua profissão, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Viu o casamento, cresceu, ali floresceu, ali se tornou uma grande nação, ali foi abençoada por Deus. Amém?
E se essa palavra fez bem a você, divulgue em suas redes sociais, seja um evangelizador virtual. Não deixe também de se inscrever em nosso canal Igreja Contemporânea para quando publicarmos um vídeo logo você receber uma notificação. E não deixe de procurar uma igreja contemporânea perto de você. Entre em nosso site igrejacontemporânea.com.br. No link localização você encontra os dias, horários e endereços das nossas igrejas. Um abraço e nós ficamos por aqui.